Meu caro ouvinte, você já ficou num relacionamento que sabia que estava te machucando e mesmo assim não conseguia sair? Já se pegou justificando comportamentos que machucavam, dando chance depois de chance, voltando depois de cada briga, diminuindo a sua própria dor para não perder aquela pessoa, convencendo a si mesmo de que dessa vez vai ser diferente. E a pergunta que ficava, guardada num lugar onde ninguém ouvia: por que eu não consigo sair? Se você já viveu isso ou está vivendo agora, precisa saber de algo antes de qualquer coisa. Isso não é fraqueza, não é burrice, não é falta de amor próprio. É algo muito mais profundo do que qualquer julgamento simples pode alcançar. É psicologia, é história. É a criança que você foi ainda tentando resolver algo que ficou mal resolvido muito antes desse relacionamento existir. E no final deste vídeo, eu vou te guiar por uma experiência de olhos fechados. Um momento de encontro com essa criança, de escuta, de acolhimento. Mas antes de chegar lá, preciso que você entenda por que isso acontece. Porque entender é o primeiro passo para que algo mude. Me conta nos comentários, você já ficou num relacionamento que te machucava sem conseguir sair? Bem-vindo ao Reflexos da Consciência. A maioria das pessoas que não consegue sair de um relacionamento doloroso acredita que o problema é o amor, que ama demais, que não consegue imaginar a vida sem aquela pessoa. Mas a psicologia profunda diz algo diferente, algo que pode incomodar, mas que liberta. O que te prende quase nunca é o amor pela pessoa real. É o apego à esperança de que aquela pessoa vai se tornar o que você precisa que ela seja. Você não está apegado à pessoa, está apegado à versão dela que existe apenas na sua mente. A pessoa que ela foi num momento bom. A pessoa que ela poderia ser se mudasse, à promessa, ao potencial, ao que poderia ter sido. E enquanto essa versão existir na sua mente, a dor que a pessoa real causa vai sempre parecer temporária, vai sempre parecer algo que pode ser superado, algo que vai melhorar. Freud chamou esse mecanismo de racionalização. É quando a mente consciente cria explicações lógicas para comportamentos que são movidos pelo inconsciente. Você diz, eu fico porque ele está passando por um momento difícil. Eu fico porque ela precisa de mim. Eu fico porque as coisas vão melhorar. Eu fico porque no fundo ele é uma boa pessoa. Essas explicações parecem razoáveis, mas são construídas para justificar uma permanência que tem outra origem, uma origem muito mais antiga do que esse relacionamento. E se isso te tocou, espera, porque o que vem a seguir é onde tudo começa a fazer sentido. Existe algo que a psicanálise observou há mais de 100 anos e que continua sendo uma das descobertas mais importantes sobre o comportamento humano. Nós repetimos o que não resolvemos. Não os eventos em si, mas os padrões emocionais, as dinâmicas relacionais, as formas de sentir e de se relacionar que foram instaladas muito cedo, antes que você tivesse palavras para descrevê-las. Pense na sua história, não no relacionamento atual, mas atrás, na sua infância. Como era a dinâmica de amor na sua casa? O amor era previsível ou imprevisível? Era dado com facilidade ou precisava ser conquistado? Havia momentos de carinho seguidos de momentos de rejeição? Você precisava se comportar de determinada forma para receber atenção? O amor condicional era a norma? Essas perguntas importam, porque as respostas revelam o mapa emocional que você carrega.
O modelo inconsciente que diz como o amor funciona. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando você entra num relacionamento adulto, o seu inconsciente não está procurando felicidade, está procurando familiaridade. Se o amor na sua infância era imprevisível, você vai se sentir estranhamente confortável com parceiros imprevisíveis. Se o amor era conquistado com esforço, você vai sentir que amor fácil não é amor de verdade. Se havia ciclos de afastamento e reaproximação, você vai interpretar esses ciclos como paixão. Não porque você quer sofrer, mas porque o sofrimento familiar parece mais seguro do que a paz desconhecida. A paz pode parecer entediante, pode parecer que falta algo, pode gerar desconfiança, porque nunca foi o modelo. O modelo era a intensidade. O modelo era a luta. O modelo era provar que merecia ser amado. Comente aqui, você consegue identificar algum padrão da sua infância que se repete nos seus relacionamentos? Jung descreveu algo que vai além da repetição. Ele observou que quando nos relacionamos com alguém, não estamos nos relacionando apenas com a pessoa real. Estamos nos relacionando com as projeções que colocamos nela. Projeção é quando você transfere para o outro conteúdos que pertencem ao seu próprio inconsciente. Qualidades que você não reconhece em si mesmo, feridas que você não quer encarar, necessidades que você não permite admitir. E numa relação dolorosa, o que frequentemente acontece é isso. Você projeta no parceiro a esperança de cura de algo que foi ferido muito antes. Talvez você tenha crescido precisando de aprovação de alguém que nunca a deu completamente. E agora, inconscientemente, você está tentando conquistar a aprovação dessa pessoa, através do parceiro que também não a dá completamente. Talvez você tenha crescido num ambiente onde o amor vinha acompanhado de dor. E agora, o seu inconsciente equaciona dor com amor. Sem dor não parece real. Talvez você tenha uma parte sua, Jung chamaria de sombra, que acredita que não merece amor tranquilo, que está tão acostumada a lutar que paz parece vazio. E essa sombra opera em silêncio, faz escolhas sem te consultar, atrai situações que confirmam o que acredita. E quando a razão tenta sair, a sombra puxa de volta. Não porque quer te destruir, mas porque o que é familiar parece seguro. Mesmo quando o familiar está te consumindo por dentro, existem mecanismos que a mente usa para te manter onde está, e eles são poderosos porque são inconscientes. O primeiro é a negação, a capacidade de não ver o que está bem na sua frente, ou de ver e imediatamente minimizar. Não foi tão grave. Eu provoquei. Qualquer pessoa faria assim numa situação difícil. A negação não é mentira consciente, é uma proteção. É a mente dizendo, se eu encarar isso de verdade, vai doer demais. Então vou olhar para o lado. O segundo é a idealização. A tendência de transformar o parceiro num ser que só existe na sua mente, com qualidades que ele tem às vezes, mas não de forma consistente, com potencial que você enxerga, mas que talvez ele mesmo não tenha acesso. E toda vez que ele age bem, a idealização se reforça. Você pensa, essa é a pessoa real. Os momentos ruins são exceção. Na verdade, é o contrário. O terceiro é o vínculo traumático, algo que a psicologia moderna chama de trauma bonding. Quando há ciclos repetidos de tensão, ruptura, reconciliação e período de graça, o cérebro cria um vínculo poderoso. A reconciliação após a dor produz uma resposta neurológica intensa. O alívio é tão grande que parece amor,
parece conexão, parece que vale a pena. E quanto mais intensos os ciclos, mais forte o vínculo. Não porque a relação é boa, mas porque o sistema nervoso ficou condicionado a ela. Isso explica por que você pode saber racionalmente que precisa sair, e ainda assim sentir que não consegue, porque não é uma questão de saber, é uma questão de condicionamento profundo que precisa de tempo e de atenção para se dissolver. A psicologia profunda não enxerga a permanência numa relação dolorosa apenas como erro. Enxerga como mensagem. Algo dentro de você escolheu ficar. E esse algo merece ser ouvido, não julgado. Talvez a mensagem seja: eu ainda acredito que posso ser amado da forma que nunca fui. Que aquela ferida antiga pode ser curada agora. Que se eu tentar mais, se eu amar mais, se eu for suficientemente bom, o amor vai finalmente chegar do jeito que precisei e nunca tive. É uma lógica que faz todo o sentido para a criança que você foi. Porque quando você era criança, tentar mais era a única estratégia disponível. Você não podia ir embora, não podia escolher outro ambiente. Podia apenas tentar ser mais amável, mais quieto, mais útil, mais fácil de amar. E o adulto que você se tornou ainda carrega essa estratégia, ainda acredita em alguma camada profunda que, se tentar mais o suficiente, o amor vai finalmente aparecer. Mas aqui está o ponto de virada. O amor que você procura nesse relacionamento não está nesse relacionamento. Está em você, na capacidade de dar a si mesmo o que nunca recebeu, de ser para si o que esperou que o outro fosse. Isso não é clichê. É um trabalho real, lento, que exige que você pare de olhar para o outro esperando que ele resolva algo que só você pode resolver. Não porque você é responsável pelo que aconteceu na sua infância, você não é, mas porque você é o único que pode cuidar do que ficou. Sair de um relacionamento doloroso não começa com a saída, começa com uma percepção. A percepção de que o que te prende não é essa pessoa específica, é um padrão, e padrões podem ser vistos. E o que pode ser visto pode, com tempo e com cuidado, ser transformado. Não estou dizendo que sair é fácil, não estou dizendo que a dor não é real, não estou dizendo que a mudança acontece da noite para o dia. Estou dizendo que existe uma diferença entre ficar porque você escolheu e ficar porque um padrão inconsciente não te deixa ir. E o começo da liberdade, de qualquer liberdade, é saber a diferença. Meu caro ouvinte, agora chegou o momento diferente deste vídeo. Antes de começar, preciso dizer algo importante. O que vem a seguir é uma experiência de introspecção guiada. Ela pode te ajudar a entrar em contato com algo que está dentro de você, mas ela não substitui o acompanhamento de um profissional de saúde mental. Se você está num momento de muita dor, de crise, ou se sentir que precisa de suporte, procure um psicólogo ou psicanalista. Cuidar de si inclui pedir ajuda quando precisar. Dito isso, se você puder, feche os olhos. Se estiver dirigindo ou em lugar onde não pode fechar os olhos, apenas ouça e faça quando estiver num momento seguro e tranquilo. Feche os olhos. Respire fundo. Inspire devagar pelo nariz. Solte pela boca. Mais uma vez. Inspire e solte. Deixe o corpo relaxar. Os ombros descem, a mandíbula solta, as mãos repousam. Agora eu quero te convidar para uma viagem. Não para o passado como história, mas como sensação. Deixe surgir, sem forçar, uma imagem ou sensação da sua infância. Não precisa ser uma memória específica, pode ser uma atmosfera, uma cor,
um cheiro, um som, um lugar. Observe o que aparece. E agora, dentro dessa memória ou sensação, procure a criança que você foi. Pode estar num quarto, num canto, sozinha ou rodeada de pessoas, mas se sentindo sozinha, esperando algo, esperando alguém. Observe essa criança, sem julgamento, sem pressa. Veja como ela está, o que ela está sentindo, o que ela está esperando. Agora eu quero te pedir algo. Aproxime-se dela, devagar, e quando estiver perto, diga a ela internamente, em silêncio: eu sei que você esperou muito. Eu sei que você fez tudo o que podia para ser amada. Eu sei que muitas vezes o amor que chegou não era suficiente, que às vezes doía, que às vezes confundia, e que você aprendeu a aceitar a dor porque era o que havia. Mas eu preciso te dizer algo que ninguém disse quando deveria ter dito. Você não precisava fazer por merecer. Você já merecia, só por existir, só por estar aqui. O amor que você buscou tanto não era um prêmio para ganhar, era um direito. E o fato de não ter chegado do jeito que precisava não significa que você não era suficiente. Significa que as pessoas ao redor também carregavam as próprias feridas. E feridas não curadas não conseguem dar o que não têm. Você fez o que podia com o que tinha. E isso foi muito. Agora, se quiser, imagine que você estende os braços para essa criança e a abraça, com toda a gentileza que você teria com alguém que ama profundamente. Deixe esse abraço existir pelo tempo que precisar. Respire e devagar, quando estiver pronto, abra os olhos. O que você acabou de fazer é o começo de algo. Não é cura imediata, não é mágica, mas é real. É o adulto que você se tornou começando a ouvir a parte de você que ficou esperando ser ouvida. E toda vez que você voltar para essa criança com presença e com gentileza, algo vai mudando. Devagar, por dentro. Se nesse momento alguma coisa se moveu, uma emoção, uma memória, uma lágrima, não empurre para baixo, deixe existir. Isso é a alma respondendo. E se sentir que precisa de mais do que esse momento pode oferecer, por favor, busque um profissional. Você merece suporte real, não apenas palavras num vídeo. Meu caro ouvinte, se você ficou num relacionamento que te machucava, ou se ainda está num, eu preciso te dizer algo com cuidado e com clareza. Você não é fraco. Você não é burro. Você não tem falta de amor próprio. Você tem uma história que deixou marcas, e essas marcas moldaram a forma como você entende o amor, o que você acredita merecer e os padrões que repete sem querer. Ver isso não é se culpar, é se libertar, porque o que você pode ver, você pode começar a transformar. A saída de um relacionamento doloroso, quando chega a hora, não precisa ser uma fuga, pode ser uma escolha. Uma escolha feita por alguém que se viu de verdade e decidiu que merece algo diferente. Não quando estiver completamente curado, não quando não doer mais, não quando tiver certeza absoluta, mas quando você conseguir olhar para si mesmo com a mesma compaixão que teve agora com aquela criança e perceber que essa criança merece ser cuidada por você antes de qualquer outra pessoa. Me conta nos comentários o que a experiência de fechar os olhos te mostrou. E se puder, me diz o que você sente que ainda te prende. Estou lendo cada um. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo em silêncio num relacionamento. Porque às vezes a pessoa não precisa de um conselho, precisa de alguém que finalmente nomeie o que ela está sentindo.
Cuide da sua psique, meu caro ouvinte. Nos vemos na próxima jornada.